Quando o advogado da minha própria irmã disse essas palavras na frente de toda a família durante o inventário dos bens do nosso pai, eu senti o mundo desabar. Ele estava ali, de terno caríssimo, óculos dourados, apontando o dedo na minha cara como se eu fosse um lixo. E minha irmã estava ao lado dele, sorrindo. Sorrindo, como se finalmente tivesse conseguido me colocar no meu lugar. Mas eles não sabiam. Eles não tinham a menor ideia de quem eu realmente era. Não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar de onde vocês estão assistindo. Deixe-me voltar no tempo e contar como cheguei naquele momento de humilhação total. Tudo começou quando meu pai faleceu há 6 meses. Éramos só nós duas. Eu e minha irmã Patrícia, 3 anos mais nova que eu. Durante toda a nossa vida, ela sempre foi a queridinha, a bonita, a que se casou bem. Eu era a solteirona, a que nunca deu certo na vida. Pelo menos era assim que nossa família me via. Patrícia se casou com um empresário. Morava em casa de 300 metros quadrados no melhor bairro da cidade. Tinha 2 carros na garagem e uma vida que parecia saída de revista. Enquanto isso, eu morava num apartamento alugado de 2 quartos, andava de ônibus e, para piorar, estava desempregada há 4 meses. Pelo menos era o que todos pensavam. No funeral do papai, já deu para perceber que algo estava diferente. Patrícia mal falou comigo, apenas um oi seco e olhares de lado. Quando o advogado dela apareceu no velório, eu achei estranho. Dr. Henrique Cardoso, um homem de 50 anos, cabelo grisalho bem penteado, sempre impecável. Ele se aproximou de mim com aquele sorriso falso de quem está tramando alguma coisa. Sinto muito pela sua perda, Mônica, ele disse, mas seus olhos estavam calculando alguma coisa. Sua irmã me contratou para cuidar de todos os trâmites legais. Não se preocupe com nada. Vou facilitar tudo para vocês duas. Ode, eu deveria ter desconfiado naquele momento. Deveria ter percebido que quando alguém diz que vai facilitar tudo, geralmente está planejando facilitar apenas para si mesmo. Mas eu estava destroçada pela morte do meu pai, e não estava pensando direito. As primeiras semanas após o funeral foram um borrão de dor e saudade. Papai tinha sido meu porto seguro a vida inteira. Mesmo quando todos me viam como a filha que não deu certo, ele sempre acreditou em mim. Sempre dizia: Mônica, você tem uma força que ninguém vê. Um dia eles vão entender quem você realmente é. Durante esse período, Dr. Henrique me ligava constantemente, sempre com a mesma conversa. Mônica, não se preocupe com a papelada. Deixa tudo comigo. Você está muito abalada para lidar com essas coisas burocráticas. E eu, na minha ingenuidade e dor, deixei ele tomar conta de tudo. Foi só quando ele me chamou para assinar alguns documentos de rotina que comecei a desconfiar. O escritório dele era um desses lugares que impõem respeito. Móveis de madeira escura, diplomas emoldurados, estantes cheias de códigos jurídicos. Ele me colocou numa cadeira em frente à mesa dele e começou a empurrar papel atrás de papel na minha frente. Assina aqui, aqui e aqui. Ele falava rapidamente, como se fossem coisas sem importância. São apenas formalidades para acelerar o processo. Mas eu não era tão ingênua quanto parecia. Comecei a ler os documentos e percebi que algo estava muito errado. Havia renúncias de direitos, transferências de bens, coisas que não faziam o menor sentido. Quando questionei, ele ficou nervoso. Mônica, você não entende dessas coisas jurídicas. Sua irmã já assinou tudo. É melhor você confiar em quem entende. Foi naquele momento que tudo clicou na minha cabeça. Eles estavam tramando alguma coisa contra mim. Eu não sabia que o pior ainda estava por vir. Saí daquele escritório sem assinar nada e comecei a investigar por conta própria. Descobri que meu pai tinha deixado um patrimônio considerável. A casa onde crescemos, um terreno no interior, algumas aplicações financeiras e a pequena oficina mecânica que ele tinha. Pelo testamento, tudo deveria ser dividido meio a meio entre mim e Patrícia, mas quando liguei para minha irmã para conversar sobre a divisão dos bens, ela foi fria como gelo. Mônica, o Dr. Henrique está cuidando de tudo. Você não precisa se meter nisso. Aliás,
Você nem tem condições de manter os bens do papai. O melhor é deixar tudo nas minhas mãos. Nas suas mãos? Aquilo me deixou furiosa. Mas ao invés de explodir, eu fiz algo que ela não esperava. Fiquei calada. Foi naquele exato momento que algo mudou dentro de mim. Uma frieza, uma determinação que eu nunca tinha sentido antes tomou conta do meu ser. Decidi que eles iriam se arrepender, mas do jeito que menos esperavam. Comecei a fazer algo que ninguém imaginaria. Todos os dias, acordava às 5 da manhã e saía de casa. Oficialmente, eu estava procurando emprego e fazendo alguns bicos para sobreviver. Mas a verdade era bem diferente. Eu estava colocando em prática algo que vinha planejando há anos, algo que mantinha em segredo absoluto. Minha família não fazia ideia do que estava acontecendo. Quando me perguntavam como eu estava pagando as contas, eu dava respostas vagas. Ah, fazendo uns trabalhinhos aqui e ali. Ou, uma amiga está me ajudando. Eles aceitavam essas explicações porque se encaixavam perfeitamente na imagem que tinham de mim, a coitadinha que vivia de favores. Enquanto isso, Dr. Henrique intensificou a pressão. Começou a me ligar todos os dias, às vezes mais de uma vez, sempre insistindo para eu assinar os documentos. A voz dele ficava cada vez mais ameaçadora. Mônica, você está complicando as coisas para todo mundo. Sua irmã está preocupada com você. Não é melhor resolver isso de uma vez e ficar em paz? Mas eu já tinha tomado minha decisão. Toda vez que ele ligava, eu era educada, mas firme. Doutor Henrique, eu preciso de mais tempo para analisar tudo. O senhor pode ter paciência? As pessoas começaram a notar algo diferente em mim, mas não sabiam dizer exatamente o que era. Eu continuava sendo a mesma Mônica de sempre na superfície, mas havia uma segurança nova no meu olhar, uma postura mais ereta, uma confiança silenciosa que não estava lá antes. Minha vizinha Dona Célia comentou: Mônica, você está com uma cara diferente, mas... não sei. Mais forte. Arrumou namorado? Eu só sorria e desconversava. Mas a verdadeira surpresa ainda estava por vir. 3 meses após a morte do papai, Dr. Henrique perdeu a paciência completamente. Ele marcou uma reunião no escritório dele e disse que era urgente e definitiva. Quando cheguei lá, descobri que não seria uma conversa entre nós dois. Patrícia estava lá, sentada numa poltrona de couro, com cara de poucos amigos. Mônica, ela disse antes mesmo de eu me sentar. Isso já passou de todos os limites. Você está sendo egoísta e irresponsável. Papai não ia querer que você criasse toda essa confusão. Dr. Henrique assumiu o controle da conversa com aquela arrogância típica de quem acha que é superior aos outros. Mônica, vou ser direto com você. Sua situação financeira é insustentável. Você não tem emprego fixo, mora de aluguel, não tem nem carro. Como vai manter uma casa, um terreno, lidar com impostos, manutenção? Sua irmã, por outro lado, tem estrutura para cuidar de tudo. Ele abriu uma pasta cheia de documentos e começou a falar em linguagem jurídica complicada, tentando me confundir. Mas o resumo era simples. Eles queriam que eu abdicasse da minha parte da herança em troca de uma quantia irrisória, uma espécie de ajuda de custo para eu me recompor. É a decisão mais sensata, ele concluiu, empurrando os papéis na minha direção. Você recebe um dinheiro na mão hoje e fica livre de todas as responsabilidades. Sua irmã fica com os bens e cuida de tudo. Eu peguei os documentos e comecei a ler calmamente. Eles ofereciam 15 mil reais pela minha parte numa herança que valia pelo menos 300 mil. Era um insulto descarado. 15 mil? Perguntei com a voz mais inocente que consegui fazer. Não parece muito... Foi então que Dr. Henrique mostrou sua verdadeira face. Ele se levantou da cadeira, bateu a mão na mesa e soltou aquelas palavras que ecoam na minha cabeça até hoje. Mônica, vamos parar de brincadeira. Você não tem nada, nem onde cair morta. Está desempregada há meses, mora num apartamento miserável, anda de ônibus como indigente. Que opção você tem? É isso ou nada? Patrícia riu. Ela realmente riu da humilhação da própria irmã. Mônica, aceita logo isso. O Dr. Henrique está sendo generoso.
Você sabe que não tem condições de cuidar da herança do papai. Eles achavam que tinham me encurralado. Achavam que eu ia sair dali derrotada, com o rabinho entre as pernas, assinando qualquer coisa que eles colocassem na minha frente. Mas quando a verdade veio à tona, ninguém acreditou. Eu respirei fundo, guardei os documentos na minha bolsa e me levantei lentamente. Olhei nos olhos do Dr. Henrique e falei com uma calma que nem eu sabia que tinha. Doutor, o senhor está certo em uma coisa. Eu realmente ando de ônibus. Sabe por quê? Porque todo o dinheiro que eu tinha, investi numa coisa muito mais valiosa que um carro. Investi no meu futuro. Tirei da bolsa uma carteira de couro e mostrei o documento que estava dentro. Era minha carteira funcional nova, ainda cheirando a couro novo, com o brasão da República estampado. Meu nome é Mônica Silva, e eu sou delegada de Polícia Civil aprovada em primeiro lugar no último concurso público. O silêncio no escritório foi ensurdecedor. Dr. Henrique ficou pálido como papel. Patrícia abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Durante esses 4 meses que vocês acharam que eu estava desempregada, eu estava fazendo o curso de formação na Academia de Polícia. 3 meses intensivos, de segunda a domingo, das 7 da manhã às 10 da noite. Por isso eu acordava às 5 todos os dias. Por isso eu não tinha tempo para ficar correndo atrás de advogado. Peguei meu celular e mostrei a foto da minha nomeação no Diário Oficial. Fui nomeada ontem. Começo na próxima segunda-feira na Delegacia Especializada em Crimes contra o Patrimônio. A reação da minha família foi ainda mais satisfatória do que eu esperava. Patrícia estava em choque total, olhando para mim como se eu fosse um fantasma. Dr. Henrique começou a gaguejar, tentando voltar atrás no que tinha dito. Mônica, nós não sabíamos. É claro que isso muda tudo. Mas eu ainda não tinha terminado. O que aconteceu depois deixou todo mundo de queixo caído. Dr. Henrique, eu disse ainda com aquela calma gelada. O senhor acabou de tentar me coagir a assinar documentos fraudulentos, oferecendo uma quantia irrisória por bens que valem 20 vezes mais. Isso tem nome. Estelionato. Ele tentou se defender. Não, você entendeu errado. Era apenas uma proposta. E tem mais. Continuei, pegando meu gravador digital que estava ligado no bolso do casaco. Tenho toda a nossa conversa gravada. Suas ameaças, sua tentativa de coação, tudo documentado. Dr. Henrique desabou na cadeira. Patrícia finalmente conseguiu falar, mas só para gaguejar. Mônica, você não pode. Somos irmãs. Somos irmãs, sim. E por isso mesmo eu vou dar uma chance para vocês. Uma única chance. Peguei os documentos fraudulentos que eles queriam que eu assinasse e rasguei bem devagar, pedaço por pedaço, deixando os fragmentos caírem na mesa de madeira cara do Dr. Henrique. Vocês têm 48 horas para providenciar a divisão correta da herança do nosso pai. 50% para mim, 50% para você, Patrícia. Exatamente como está no testamento. Olhei diretamente para Dr. Henrique. E o senhor vai providenciar todos os documentos corretos, sem custo adicional, como uma forma de, digamos, reparar o erro de avaliação sobre minha pessoa. Ele assentiu desesperadamente com a cabeça. Caso contrário, eu disse guardando o gravador na bolsa. Segunda-feira mesmo eu abro um inquérito policial por tentativa de estelionato e coação. E garanto que sei exatamente quais crimes tipificar e como conduzir a investigação. Saí daquele escritório caminhando como uma rainha. Podia sentir o olhar dos dois nas minhas costas, ainda tentando processar o que tinha acabado de acontecer. A Mônica, coitadinha, sem onde cair morta, tinha se revelado uma delegada de polícia civil. A ironia era deliciosa. No elevador, olhei para meu reflexo no espelho espelhado e sorri. Pela primeira vez em meses, eu me reconheci completamente. Ali estava a mulher que meu pai sempre viu em mim, a mulher que eu sempre soube que era por dentro, mas que nunca tinha tido coragem de mostrar para o mundo. Nos 2 dias seguintes, meu telefone não parou de tocar. Era Dr. Henrique, sempre com a voz mais educada e respeitosa do mundo, me informando sobre o andamento dos documentos. Doutora Mônica? Ele sempre começava agora. Doutora,
como é interessante como as pessoas mudam o tratamento quando descobrem quem você realmente é. Patrícia também ligou, várias vezes. No começo, ela tentou se fazer de vítima. Mônica, eu não sabia que o Dr. Henrique ia falar daquele jeito com você. Mas eu não estava interessada em desculpas esfarrapadas. Patrícia, eu disse na terceira ligação dela. Você estava lá. Você riu quando ele me humilhou. Você achou que estava ganhando uma herança completa nas costas da própria irmã. Não tenta agora se fazer de inocente. Ela mudou de estratégia. Mas, Mônica, por que você não contou que tinha passado no concurso? A gente podia ter comemorado junto. Comemorado? Eu ri amargamente. Patrícia, há quanto tempo você não me liga só para saber como eu estou? Há quanto tempo você não me convida para um almoço, para um café? Você só aparece quando precisa de alguma coisa ou quando quer se sentir superior a mim. Foi duro falar aquilo, mas era a verdade. Nossa relação havia se deteriorado ao longo dos anos, e ela nunca tinha feito esforço nenhum para manter nossa ligação de irmãs. Na segunda-feira, eu estava na minha nova delegacia, usando meu primeiro uniforme oficial, quando o Dr. Henrique apareceu com todos os documentos corretos. Ele estava irreconhecível. Humilde, respeitoso, quase rastejando. Doutora Mônica, ele disse, colocando uma pasta sobre minha mesa. Aqui estão todos os documentos da divisão da herança. 50% para cada irmã, exatamente como determinado em testamento. Não há nenhum custo adicional. Eu analisei cada papel com cuidado. Estava tudo certinho, sem pegadinhas, sem letras miúdas tentando me passar para trás. A casa do papai seria vendida e o valor dividido. O terreno no interior ficaria comigo. As aplicações financeiras seriam divididas meio a meio. Perfeito, eu disse, assinando os documentos. Foi um prazer fazer negócios com o senhor Dr. Henrique. Ele saiu da minha sala caminhando como um cachorro com o rabo entre as pernas. Meus novos colegas de trabalho ficaram curiosos para saber quem era aquele advogado todo humilde que tinha vindo me procurar. Mas eu só sorri e disse que eram assuntos pessoais sendo resolvidos. A notícia da minha aprovação no concurso se espalhou pela família como fogo na palha seca. De repente, parentes que mal falavam comigo começaram a aparecer, querendo renovar o contato. Tia Márcia, que sempre me tratava com condescendência, me ligou toda melosa. Mônica, querida, que orgulho, uma delegada na família. Prima Carla, que sempre fazia questão de mostrar que estava melhor de vida que eu, postou no Facebook. Parabéns para minha prima Mônica, nossa nova delegada de polícia. Sempre soubemos que ela era especial. Sempre souberam? Eu ri sozinha lendo aquilo. Onde estavam vocês quando eu precisava de apoio moral? Quando eu estava estudando feito louca para passar no concurso? Mas deixei para lá. Pessoas assim não merecem nem o esforço de uma resposta. O mais interessante foi observar a mudança no comportamento das pessoas no geral. No mercado, no banco, em qualquer lugar onde eu precisasse me identificar como delegada, o tratamento era completamente diferente. De repente, eu tinha se tornado uma pessoa importante, digna de respeito. Mas sabe o que mais me deixou feliz? Foi quando recebi um convite inesperado. A diretora da escola onde eu estudei o ensino médio me ligou pessoalmente para perguntar se eu toparia dar uma palestra para os alunos do terceiro ano sobre persistência e realização de sonhos. Mônica, ela disse, sua história é inspiradora. Uma mulher que nunca desistiu dos seus objetivos, mesmo passando por dificuldades financeiras, mesmo sendo subestimada. Os jovens precisam ouvir histórias assim. Aceitei na hora. No dia da palestra, estava nervosa como nunca tinha ficado, nem no dia da prova do concurso. Mas quando olhei para aqueles rostos jovens, cheios de sonhos e medos, eu soube exatamente o que falar. Contei minha história sem esconder os momentos difíceis, sem romantizar a luta. Falei sobre os dias que eu ia dormir estudando e acordava estudando. Sobre as vezes que quis desistir quando via o dinheiro acabando e as contas chegando. Sobre a solidão de lutar por um sonho que ninguém ao redor acreditava. Vocês vão ouvir muita gente dizendo que vocês não conseguem, que seus sonhos são grandes demais, que vocês não têm estrutura para isso ou aquilo.
Pode ser que algumas dessas pessoas sejam até da própria família de vocês, eu disse, pensando em Patrícia e em toda a minha jornada. Mas eu estou aqui para dizer: não escutem. O único limite real que existe é aquele que vocês colocam em vocês mesmos. Eu passei 35 anos da minha vida sendo vista como a que não deu certo. Hoje, aos 36 anos, sou delegada de Polícia Civil, tenho minha independência financeira e, mais importante ainda, tenho meu respeito próprio. No final da palestra, uma menina de uns 17 anos se aproximou de mim com os olhos cheios de lágrimas. Doutora Mônica, ela disse, minha família sempre me desencorajou a prestar concurso público porque diz que é muito difícil, que pessoas como nós não conseguem. Depois da sua história, eu vou tentar. Aquilo me emocionou mais que qualquer reconhecimento oficial. Saber que minha experiência podia inspirar outras pessoas a não desistirem dos seus sonhos foi o prêmio mais valioso que eu poderia receber. Hoje, 6 meses depois daquele dia humilhante no escritório do Dr. Henrique, minha vida está completamente transformada. Tenho meu apartamento próprio agora, comprado com parte da herança do papai. Não é um palacete como o da Patrícia, mas é meu, quitado, sem dever nada a ninguém. Meu trabalho na delegacia é desafiador e gratificante. Todo dia acordo sabendo que vou fazer a diferença na vida de alguém, que vou lutar por justiça, que vou usar minha posição para proteger quem precisa. É exatamente o que sempre quis fazer na vida, mesmo quando nem eu mesma sabia direito como. E Patrícia? Bem, nossa relação melhorou, mas ainda está longe do ideal. Ela se esforça mais para manter contato, me convida para almoços de vez em quando, pergunta como está o trabalho. Mas ainda percebo aquela pontinha de inveja quando me vê bem de vida, independente, realizada profissionalmente. Dr. Henrique nunca mais cruzou meu caminho, e sinceramente, espero que continue assim. Mas se algum dia nos encontrarmos, sei que ele vai me cumprimentar com todo o respeito do mundo. Não por medo do que eu posso fazer contra ele, mas porque agora ele sabe quem eu sou. A maior lição que aprendi com tudo isso é que nunca devemos permitir que outras pessoas definam nosso valor ou nosso potencial. Durante anos, eu deixei que a família me enxergasse como a coitadinha, a que precisava de ajuda, a que não ia dar certo na vida. E por um tempo, eu mesma comecei a acreditar nessa versão de mim. Mas meu pai sempre me disse algo que nunca esqueci. Mônica, você tem uma força que ninguém vê. Um dia eles vão entender quem você realmente é. Ele estava certo. Só demorou um pouco mais para eu mesma entender e mostrar para o mundo. Hoje, quando acordo de manhã e coloco minha farda de delegada, quando entro na minha delegacia e vejo meu nome na porta da sala, quando assino documentos oficiais, eu lembro daquelas palavras terríveis. Ela não tem nada, nem onde cair morta. E sorrio. Porque agora todos sabem que eu tenho muito mais que um lugar onde cair morta. Eu tenho propósito, dignidade, independência e, principalmente, eu tenho a satisfação de saber que nunca desisti de mim mesma, mesmo quando todo mundo tinha desistido. A vingança mais elegante que existe não é destruir quem te subestima. É se tornar tão grande, tão respeitável, tão bem-sucedida, que essas pessoas não tenham escolha a não ser reconhecer seu valor. É fazer com que elas se lembrem para sempre do dia em que te julgaram mal e percebam o quanto estavam enganadas. Obrigada por me acompanharem nesta jornada. Se gostaram desta história, por favor, curtam este vídeo. Inscrevam-se no canal e compartilhem seus pensamentos sobre esta história nos comentários. Para ouvir a próxima história, cliquem na playlist que está sendo mostrada agora.